Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa leitura bíblica diária. Eu sou o pastor Fernando, da Igreja Brasil para Cristo. Temos a felicidade de poder participar desse projeto, um projeto idealizado pela pastora Loide Ramos, que é a nossa pastora presidente, juntamente com o pastor Gedeon Júnior, seu vice-presidente. Um grande abraço aos meus pastores. E nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao capítulo de número 1 do livro do profeta Josué. Na primeira leitura, nós falamos a respeito do assunto onde Deus fala com Josué e anima-o. E hoje nós estaremos falando sobre Josué prepara o povo para passar o Rio Jordão. A partir do versículo de número 10, Josué, já com seu ânimo renovado, seu espírito fortalecido e a sua fé avivada, graças a Deus, Deus havia falado com ele, após Deus ter dado ele essa injeção de ânimo. Aí Josué começa então a organizar o povo de Israel para a passagem do Rio Jordão, o que é um fato muito maravilhoso, e nós estaremos estudando neste momento. O texto diz então, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que possuais. Ok? Aqui nós estamos então vendo Josué começando a dar ordem ao povo. Só que Josué se dirige para a parte militar, primeiramente para preparar a parte militar para essa grande missão. No versículo 12 diz o seguinte: Josué fala aos Rubenitas, aos Gaaditas e à meia tribo de Manassés. Esta é a parte militar. Há um fato interessante a respeito dessas 2 tribos e meias. Se a gente observar aqui, né? Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Essas tribos, elas formavam uma grande parte do exército de Israel e elas eram formadas por 44.760 homens. Olha que coisa interessante, era muita gente, né? A Bíblia afirma que esses homens eram homens muito belicosos, ou seja, eram bravos guerreiros, homens muito valentes, e eles gostavam de guerrear. No assunto guerra, eles estavam prontos, sempre prontos. Era só chamar e esses bravos guerreiros, né, estavam prontos. Também a Bíblia afirma que eles portavam escudos e espadas e entesavam um arco, e eram destros, não é? Também eram destros, mão direita ali, todos os guerreiros. Então esses guerreiros, eles cumpriram sim a convocação do profeta Josué, porém o fato é que essas tribos não se interessaram por Canaã. Olha que coisa interessante, né? Canaã era a terra da promessa, e eles não se interessaram por Canaã, a terra prometida. Antes, eles pediram a Moisés para ficarem, né, ou habitarem nas terras antes do Jordão, não é? Ao lado do Rio Jordão. Mais precisamente a terra de Jazer e a terra de Gileade. Tal fato está narrado no capítulo 32 do livro de Números. Se você quiser dar uma pausa aí e conferir, Números capítulo 32, você pode atestar a veracidade desses fatos. Essas tribos, que muitos chamam de transjordânicas, alegaram que as terras de Gileade, as terras de Jazé, eram terras boas para a criação de gado, né? Elas eram terras onde eles poderiam criar ali, multiplicar o seu gado e tudo. Só que eles não consideraram o fato de que o Senhor havia dito
que a terra prometida, ou seja, a terra de Canaã, era uma terra que manava leite e mel. Ou seja, as terras de Gileade, onde eles queriam ficar, não eram para ser comparada, não é? Com a terra de Canaã. Canaã era a terra que produzia os mais diversificados frutos e alimentos e o mais saboroso mel, não é? Deus havia falado essas coisas para eles. Ok, Moisés então, né, com pesar no coração, permitiu que os filhos de Ruben e de Gade habitassem então nessas terras. Porque eu creio que o desejo de Moisés era que todos os filhos de Israel herdassem a terra prometida. Por isso pesar no coração de Moisés, porque a terra prometida a Abraão e a sua descendência eram terras maravilhosas, né? E também o fato deles ficarem todos perto um do outro, na mesma terra, ficaria mais fácil de preservar a sua fé e cultura, não é? Se as tribos, todas as tribos de Israel, permanecessem juntas, aqueles momentos de culto, da leitura da palavra, onde trazia a memória do povo, os mandamentos, ficaria muito mais fácil para todos se reunirem ali e ouvir, e até propagar entre eles ali. Então essa era a vontade de Deus, preservar a fé e a cultura do povo, do seu próprio povo. Essa vontade foi expressada, né, quando o Senhor chama o seu servo Josué e diz o seguinte: olha, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Isso não está em Josué, capítulo 1, versículo 8, que lemos, não é verdade? Então essas tribos decidiram ficar, né, ou habitar longe do convívio dos seus irmãos, essas 2,5 tribos. Só que as consequências dessa escolha, feita por essas 2,5 tribos, não demoraram por vir, tá certo? Por viver em terra cuja a fé em Deus não era vivida, né, a meia tribo dos filhos de Manassés, por exemplo, foi a primeira a se desviar dos mandamentos de Deus. No primeiro livro de Crônicas, no capítulo 5, versículos 23 e 25, é narrado que os filhos da tribo de Manassés, da meia tribo de Manassés aí, habitaram nas terras de Bazã até Baal-Hermon e Seni, e ali se multiplicaram. Observa aqui onde é que estava o perigo. Porém, transgrediram contra Deus, o Deus de seus pais, e foram após outros deuses dos povos da terra. Isso era quase que inevitável, né? Ali, naquelas terras, outros deuses, outros costumes, outras culturas, e o povo de Deus, então, ao estar ali no meio daqueles povos adoradores de deuses pagãos, acabaram também os seus filhos e a sua descendência se envolvendo com aqueles homens ali, com aquela fé daquele povo, e esqueceram então a fé no seu Deus e a cultura de Israel. Aí vocês já podem imaginar o que aconteceu com aquele povo, né? Então fica aqui o alerta ao povo de Deus. Nós que estamos caminhando rumo à salvação eterna, não podemos de forma alguma nos encantar com as belezas dessa terra. Esta é a realidade. E escolher, né, os prazeres dessa terra, a forma deste povo, em detrimento à nossa fé em Deus, em detrimento às nossas moradas celestiais. Não é verdade? Nós temos que estar atentos por causa disso aí. Então, meus queridos, você pode observar, nós voltamos ao capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 13,
Josué traz à memória dessas 2,5 tribos que elas deveriam lembrar das palavras que Moisés havia falado a respeito das promessas de Deus, né? Onde o versículo diz o seguinte, olha, lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, servo do Senhor, dizendo, o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá a terra. Quando temos aqui no versículo 14, nós entendemos com mais clareza que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés já estavam instaladas na terra ao lado do Rio Jordão. Eles já estavam neste local. Diz o versículo aqui, para deixar claro que eles já estavam instalados, no momento em que Josué chega para ele, e o versículo diz, ó, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fique na terra que Moisés vos deu. Observa que Moisés tinha concordado e dado aquelas terras para ele. Então, diz assim, fique nas terras que Moisés vos deu da banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente dos vossos irmãos, todos os valentes e valorosos. Observa que Josué aqui deixa claro que essas 2,5 tribos eram tribos, né, valorosas, eram valentes, guerreiros e valorosos. E Josué diz assim, e ajudá-los-ei, ou seja, eles não iam lutar sozinhos, ok? Sozinhos. Eles iriam contar com a ajuda de Josué e a outra parte do exército de Israel. Observe como Josué vos chama, então, valentes e valorosos, ok? Não eram homens comuns. E Josué ainda promete a ajudar, né? Se você observar o versículo de número 5, diz assim, ó, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, ok? Josué queria que eles lutassem, enquanto os seus irmãos estivessem ainda lutando pela terra prometida, eles também não iam ter descanso. Eles estavam naquelas terras, mas eles precisavam ajudar os seus irmãos a continuar a lutar até entrar também no vosso descanso. Olha o que diz assim, ó, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós. Assim como vocês estão hoje instalados em vossas terras, vocês estão descansando, os vossos irmãos também precisam. Então eles também, ele disse, eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuais a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão para o nascente do sol. Então Josué disse para eles o seguinte, vocês deixem aqui vossas mulheres, vossas crianças, e vamos lá conquistar a terra prometida e a ajudar a assentar os seus irmãos, depois vocês voltam e estejam com vossas mulheres e vossas crianças, ok? A ordem de Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nos ensina a realidade do verdadeiro significado do cristianismo, meus amigos. O que ele disse para os seus irmãos então? Vocês já estão assentados em vossas terras, já receberam a bênção que pediram ao Senhor, mas os vossos irmãos ainda não, né? Agora ajudem os vossos irmãos a herdarem as vossas bênçãos também. Vocês estão abençoados, vocês receberam, vocês estão aí tranquilos. Agora, e os outros? Não é? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, não é? De nada adianta a gente estar bem, estar realizado, estar tranquilo e vendo os nossos irmãos passando necessidade e fingindo que isso não está acontecendo, não é? A gente deve ajudar. A palavra de Deus diz que aquele que diz ser religioso e não cuida dos seus, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Então essa era a ordem de Josué para aquelas 2,5 tribos. Lute com eles até que o Senhor vos dê descanso como deu a vocês. Né? Quando estudamos a biografia de Josué, nós citamos a respeito do senso de justiça que ele tinha. Josué não era homem de cometer injustiça, ok? Então, aqui fica uma grande lição quando Josué trata com essas 2,5 tribos,
a respeito do Evangelho de Cristo. Todos preparados, ajudando um ao outro, como diz o profeta Isaías, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isso é uma lição para as nossas vidas nos dias atuais, ok? Então aqui, meus queridos, nós estaremos encerrando esse capítulo com as palavras das tribos transjordânicas. Observem o que esses homens disseram a Josué, como o coração desses homens estavam assim, desejando realmente a comunhão, desejando a conquista, estavam felizes por ver que o Senhor havia confirmado a sua presença, os seus cuidados, também sobre a vida de Josué, assim como fez com Moisés. Olha o que eles dizem aqui nos versículos 16, 17 e 18, do capítulo 1 do livro do profeta Josué. Diz assim, ó: então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos também. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, assim como foi com Moisés. Olha que coisa linda. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Veja que os homens, os guerreiros e todo aquele povo tinha consciência do zelo de Deus para com Moisés, a ponto de chegar para Josué e falar: ó, se o Senhor for contigo, assim como foi com Moisés, não tem erro, nós te obedeceremos, nós cumpriremos as tuas ordens, nós faremos tudo aquilo que você mandar a gente fazer, ok? E assim, aquele povo foi preparado para a passagem do Rio Jordão. A passagem do Rio Jordão, ou a travessia do Rio Jordão, é um fato assim maravilhoso, é algo extraordinário, é algo assim tão... A gente aprende tanto com esse texto que a fé, né, ela é avivada. Porque imagina, nós vamos falar, é claro, no próximo capítulo, um rio, né, transbordando em todas as suas ribanceiras, pararem com a presença da arca, né, parar ali com a presença dos sacerdotes e aquele exército, uma nação inteira passando pelo rio, né? Então, você não perca as próximas leituras bíblicas diárias, né? Estejam atentos, porque vocês estarão se deliciando, ok? Com esses fatos. Que Deus os abençoe, muito obrigado pela companhia até aqui, que a misericórdia do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um de nós. Um grande abraço a todos e fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.